Fala, trader! Hoje, pegar uma pegada mais diferente, eu quero mostrar para vocês um estudo mais para médio e longo prazo. Eu não sei se vocês estão de olho, mas nós temos aí um cenário, né? Reportagem, dá um open no Google e joga assim, calote da dívida dos Estados Unidos. Vocês vão saber sobre o que eu estou dizendo. Eu deixei aqui algumas reportagens, tá vendo? Ó, maio de 22 do ano 2023, nós podemos perceber que existe uma possibilidade de um calote dos Estados Unidos referente à dívida pública, e isso está gerando incertezas e preocupações dos investidores. Então, é possível, caso aconteça esse calote, tá? Da mesma maneira, é possível que eles existe ali a possibilidade de resolver isso, tá? Onde que o cenário piore. Mas nós temos aí que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que o país pode deixar de cumprir suas obrigações financeiras já agora, 1º de junho. Se o Congresso não elevar ou suspender o limite da dívida antes disso, tá? O calote da dívida teria consequências graves, incluindo recessões, perdas de emprego, redução de renda familiar, dificuldade para as empresas no mercado de crédito. Então, nós estamos falando de uma situação que vai afetar, tá, no todo, não somente nos Estados Unidos. Essa incerteza já está afetando no valor do dólar, com quedas da cesta do DXY, aonde que nós temos ali, onde que o dólar ele mede a relação da sua força com as outras moedas. Os investidores estão buscando ativos de segurança. Que ativos de segurança são esses? Quem é que, o dólar ele faz a proteção aonde? No ouro. Onde está tendo essa busca de segurança. Então, o prazo para poder evitar o calote está se aproximando. Precisa ali, ó, o Joe Biden toma uma decisão logo. E ele foi lá e convocou os líderes do Congresso para poder buscar essa solução antes que isso venha à tona. E para isso a gente deve ficar de olho, né, pessoal? Aonde? Nada mais é que nossos títulos, os títulos dos tesouros, tá? Lá dos Estados Unidos. É ele que vai estar nos passando parâmetros dessas incertezas que estão ocorrendo. E aí nós devemos considerar que existem vários tipos de títulos, né? Vários tipos de tesouros. Tem os Treasury Bills, que são títulos de curto prazo, com prazo menor que um ano. Tem os Notes, né? Que são títulos de médio prazo, onde que nós temos aí, né, pessoal, que varia de 2 a 10 anos. Nós temos situações dos bonds, que são títulos de longo prazo, com prazo que varia de 10 a 30 anos, tá? E para isso, a gente precisa entender sobre a curva de rendimento que pode fornecer. Pode fornecer o que exatamente? Ó, as expectativas que os investidores estão tendo em relação à economia e o risco de crédito do país. Uma curva de rendimento normal, ela é caracterizada por taxas de juros crescentes, medidas que o prazo de vencimento dos títulos aumenta. No entanto, como o cenário está nos passando, existe incerteza, existe ou além uma recessão econômica. A curva de rendimento pode inverter, ou seja, tem uma taxa de juros de curto prazo que pode ser maiores que a do longo prazo. Então, quando você joga essa curva, é importante a gente observar a diferença entre a taxa dos juros do título de 10 anos e 2 anos, conforme nós estamos vendo aí. A linha azul representa o título de 2 anos e a linha laranja representa o título de 10 anos. E isso é conhecido como spread entre 10 e 2 anos. Normalmente, uma curva de rendimento plana ou invertida, um spread reduzido ou negativo, tá? Que é o que está ocorrendo, nós temos uma situação que pode ser interpretada como preocupação econômica, incerteza. Isso pode ocorrer quando os investidores estão antecipando ali esse risco de crédito. Então, sim, é possível, tem aí um calote da dívida dos Estados Unidos que está trazendo essa incerteza. E essa curva de rendimento, né, plana ou invertida, conforme foi falado,
olhando aí através do spread de 10 e 2 anos, que está diminuindo, certo? Ele está indicando que os investidores estão preocupados com a capacidade do governo de cumprir as suas obrigações da dívida. Isso reflete um aumento da aversão ao risco e pode ter um impacto negativo no mercado, que vai trazer o quê? Enfraquecimento do dólar. Então, essa possibilidade desse calote da dívida, isso vai ter um impacto até mesmo nos juros implícitos. Os juros implícitos, eles se referem à taxa de retorno que é esperada pelos investidores de um determinado investimento, o que leva à consideração daquele risco que é associado. Se isso acontecer, houver esse calote da dívida, nós estamos falando de um cenário onde pode aumentar o risco recebido pelos investidores através dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Como resultado, nós teríamos aí que os investidores vão estar exigindo uma taxa de retorno mais alta para poder compensar esse risco ao crédito. Nessa elevação dos juros implícitos dos tesouros, teria um impacto significativo no mercado e na economia no todo. Por quê? A taxa de juros mais alta afeta o custo de crédito, o que pode desacelerar o investimento e o consumo. Porque as empresas e consumidores, eles vão enfrentar dificuldade para poder conseguir empréstimo. Tendo dificuldade para poder conseguir esses empréstimos, o que pode prejudicar a atividade econômica e reduzir o seu crescimento. Além disso, esses juros implícitos mais altos nos títulos dos tesouros podem ter efeitos globais, porque esses títulos dos tesouros dos Estados Unidos são considerados ativos de baixo risco, são referência para muitos tipos de outros investimentos como um todo, um ativo mais com baixo risco, quer dizer, tem uma segurança. Agora, imagina só se esses juros implícitos nesses títulos aumentam. Isso pode influenciar os juros implícitos em outros ativos, certo? Ou seja, nós estamos falando de empréstimos, hipotecas, títulos de dívidas de outros países, tudo que está atrelado entre isso, afetando no todo, na economia no todo. Vai ter esse total efeito aí, podendo ter uma semelhança bem ali com a crise de 2008. E aí nós podemos ver de uma maneira bem técnica, né, pessoal? A questão simplesmente que, jogando aí um gráfico de 60 minutos, só para vocês compreenderem, o que nós podemos observar aqui nessa região onde que o mercado parou? Nada mais é que uma retração do preço na fibra de 38, certo? E a gente podemos perceber também que existe um cenário onde que já está tendo montagem de posição, ou seja, já está prevendo a possibilidade de queda para esse preço. E simplesmente ele está aqui, ó, nessa região de 4,832, já tendo uma montagem de posição nessa região, onde que essa montagem já está prevendo a possibilidade de queda do preço para direcionar essa leitura para baixo. E quando o preço chegar nesse ponto, tem o processo que nós chamamos de realização dos lucros. Ou seja, eles já estão jogando o preço para baixo até um determinado ponto, até na sua montagem de posição, para poder ter a realização onde que esse preço vai subir. De uma maneira mais técnica, vamos entender o seu conceito. Se a gente for observar todo o seu cenário, a gente podemos perceber o quê? Que a movimentação do preço está em queda, certo? Ou seja, retração, 38, está aqui no processo que nós chamamos, através de vários estudos, né, pessoal? Não importa o seu estudo, se é Smart Money, certo? Nós temos o Elliott, nós temos o Winkoff, todos esses estudos, apesar das suas nomenclaturas ser diferentes, mas se trata da estrutura do preço, nada mais é que uma redistribuição. Essa redistribuição é quando o preço ele está acumulando em um determinado range, ele não consegue sair, certo? Isso fica bastante nítido quando nós temos um cenário que a gente pensa em situações
de redistribuição, distribuição, base, né, conhecida aí pelo Smart Money, nós temos de acumulação, reacumulação, ou o famoso caixote, é literalmente que a gente pensa que esse tipo de acumulação, no geral, do preço, ele pode ser feito apenas de uma maneira lateral. A gente tem essa ideia que o preço ele só acumula dessa maneira. Só que não. Existe uma acumulação que ele pode acumular, sim, de fato, que é como você conhece através da leitura gráfica, onde que a sua estrutura do preço, e deu o nome através dessa estrutura de preço, através das figuras gráficas que nós chamamos de bandeira, triângulo. Todo esse processo, né, pessoal, esses tipos de figura gráfica, dá origem à estrutura do preço. Então, através da estrutura do preço, ela já consegue antecipar para você se aquele preço ele está no processo de uma acumulação, tá? Para poder ocorrer a sua explosão. Então, ela consegue antecipar aquele ponto de um desenho de uma figura gráfica. Por isso que a figura gráfica não é tão interessante para você analisar. O importante é você entender a estrutura do preço em si, porque ele consegue antecipar quando o preço ele está no processo de acumulação. E aí, através desse estudo, você percebe que os estudos, eles mencionam que, devido à tendência anteriormente, quando esse preço ele começa a ter ali, né, a acumulação, esse preço ele poderá romper-se para baixo, dando início à sua tendência. Por quê? Por causa da tendência anteriormente, devido à sua movimentação anterior. A gente sabe que através de todo tipo de conceito, através do fundamento macro, não importa o ativo, todo tipo de análise técnica ela pode ser considerada nada. Por quê? Porque dependendo do que vem ali através de um drive econômico, que se trata de notícias que podem impactar aquele ativo, pode mudar toda a sua análise técnica. Então, é importante a gente considerar sempre os dois lados da moeda. Então, esse preço ele pode explodir tanto para cima quanto para baixo. Então, existe 50% da possibilidade. Então, quando nós começa a compreender qual é o cenário que aquele macroeconômico pode nos trazer, a gente vai ter uma certeza a mais alinhada junto com a nossa análise. Sabendo disso, através desse calote, essa possibilidade desse calote, olha só os fatores que nós temos a nosso favor. Então, nós já temos aqui a possibilidade de uma montagem de posição nessa região de 832, através do comportamento da estrutura de preço, só avaliando aí através do comportamento aí através da ferramenta, né, a Fibonacci. Percebemos que ele respeitou que a região aqui da estrutura de 38, está ocorrendo o processo, né, onde que ele está simplesmente tendo uma redistribuição para poder ocorrer a sua explosão de preço, perdão. E aí o que acontece? Simplesmente todos os cenários estão favorecendo a possibilidade, caso isso aconteça, esse calote, e devido aos receios dos investidores, esse preço pode vir nesta região primeiro, e aí vai ter a realização dos lucros. E nesse processo, através de onde que nós identificamos isso, que ele já está montando as posições nesta região, de acordo com os macros, tem o que chama de arbitragem. O que seria arbitragem? Se a gente for trocar essa nomenclatura arbitragem para um conceito técnico, nada mais é que observar aonde que esse preço ele tende a corrigir. Então, a arbitragem nos conceitos macroeconômicos, transformando isso para uma análise técnica, nada mais é a correção daquele movimento onde que o preço vai estar em busca de uma região de liquidez. Através dessa região de liquidez, o mercado vai consumir essa liquidez para dar início à sua movimentação novamente, onde que vai ter os vendedores para jogar esse preço para baixo mais uma vez, dando sequência ao seu drive, à sua movimentação. Então, nós temos todo o cenário, todo o conceito aí, que esse preço ele pode, sim, de fato, desde que venha-se a confirmar esse calote, tá? Onde que já existe essa dívida. O preço, né, pessoal, ele precisa
Então, nós temos essa região que já existe aqui a montagem de posição nessa região aqui, beleza? Onde que vai ter a realização de lucros nessa região. O preço, ele precisa buscar essa região, onde que eles acreditam bastante que eles podem estar jogando nessa região aqui o preço vai ter aí a arbitragem, ou nada mais é, a correção do movimento. Nessa correção do movimento, nós vamos estar identificando uma região de liquidez com base nesse pullback, né? Que pullback nós sabemos que é a correção do movimento, o preço, os vendedores vão atuar novamente para jogar esse preço para baixo, tendo aí uma definição, se ele conseguir, é claro, bater nessa região dos 832, eles podem jogar esse preço buscando seu objetivo. E o Doleta pode chegar nesse patamar. Isso, estou me referindo aí mais para médio prazo, beleza? Então é isso. Esse é meu estudo, tá, pessoal, para uma situação que está ocorrendo, devido a uma montagem de posição que já está sendo feita, sendo realizada, tá? Conciliando os fatores que está acontecendo, fatores macros, conciliando os fatores técnicos e montagem de posição que está ocorrendo. É isso. Então, fica aí o meu estudo. Não é característica aí de call ou venda, então vocês não vão fazer nada disso. Só quis compartilhar aí um estudo para você. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário e seu like. Forte abraço.